Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Temos aí a aula de número 11, com o objeto de conhecimento, capitalismo e socialismo, a Guerra Fria. O detalhamento dessa aula nós temos o mundo dividido entre países capitalistas e países socialistas. Então esse é o detalhamento da nossa aula de número 11 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula, né? Nós temos aqui uma imagem já mostrando para a gente um pouco dessa divisão do mundo, né? Onde nós vamos conhecer um pouco desses sistemas econômicos, né? Então nós temos aí esses principais sistemas econômicos que são o capitalismo e o socialismo, né? O socialismo, se a gente for observar os mapas, a gente tem a adesão desse sistema econômico, dessa divisão, uma menor quantidade de países, né, que vai aderir aí a esse sistema econômico. E aí nós vamos conhecer cada um deles e vamos iniciar falando sobre o feudalismo. E por que a gente vai falar sobre a questão do feudalismo? Porque o capitalismo, gente, ele vai surgir a partir aí desse sistema que foi o feudalismo, né? Então nós temos um sistema onde nós tínhamos ali, muitas das vezes, doação de terras, né, para essas poucas pessoas, inclusive na história, quando a gente vai falar sobre a questão da desigualdade social, essa desigualdade econômica, né, que a gente observa no mundo, isso se dá muito antes aí do sistema do capitalismo, né, onde muitos acreditam que o capitalismo surgiu e com ele veio ali as desigualdades sociais. Mas a gente já observa isso muito antes. Então, nós temos a crise do feudalismo, o que vai ali abrir as portas, né, para as diversas fases do capitalismo que a gente vai observar e conhecer cada uma delas. E aí nós temos que durante o final da Idade Média, né, esse sistema feudal, ele começou a entrar em crise, gente. E aí a gente vai ter vários fatores, né? A gente tem ali a Guerra dos 100 Anos, a gente tem a Peste Negra, entre outras coisas que aconteceram durante esse período e esse sistema feudal, né, ele passa a entrar em crise. E aí nós temos o crescimento populacional, aqui como um dos primeiros fatores também para a gente observar. E aí a gente vai verificar também as crises agrícolas, né, por conta dos acontecimentos durante esse período, o aumento da população vai levar ao quê? A uma sobrecarga, né, dessas terras agrícolas. Então, eu vou precisar de mais terras para produzir mais por conta desse crescimento exacerbado da população. Só que isso não aconteceu, né? E acabou resultando aí em crises de fome, que também foi um outro fator aqui fortíssimo para essa crise do feudalismo. E aí nós temos também a formação de uma nova classe social, a burguesia, né, que vai ser composta aqui pelos comerciantes, pelos artesãos, que vão compor essa nova classe social, e aqui também os banqueiros, né? Então esse é um outro fator também, uma outra razão aqui, como a gente colocou, né, que fez com que esse sistema ele entrasse em crise. E aí nós temos que o comércio de longa distância ele floresceu com rotas comerciais, né, principalmente aí ligando a Europa, a Ásia e a África, né? A gente tem aí o surgimento das grandes navegações, né? E isso acaba implicando também nessa crise do sistema feudal. Por quê? Aquelas terras ali que estavam em crise, né, por conta da produção, e aí esse comércio de longa distância, ele acaba crescendo, né, ou florescendo, como a gente colocou aqui no texto. Aí nós temos que as políticas mercantilistas dos estados europeus também promoveram aqui essa acumulação de riqueza, né, que a gente também vai observar durante esse período, através das atividades comerciais, né, o que acaba desenvolvendo, estimulando os mercados nacionais, até mesmo por conta desse comércio de longa distância, né, que a gente vai observar, ligados aí
a Europa, juntamente com a Ásia, juntamente com a África, onde a gente vai acabar retirando, né, fazendo essa comercialização, comprando, comercializando com outros países de outros continentes. Então, a gente tem essa crise desse sistema feudal. E aí a gente entra para o capitalismo, que com toda essa comercialização, esse novo sistema econômico, entrando em vigor nessas trocas comerciais que vão surgindo com os outros continentes, né, ou esse mercado, esse comércio à distância, como ele colocou ali no texto, né, e essa crise do feudalismo. E aí nós temos esse sistema econômico, né, que é o capitalismo, que a gente vai conhecer agora. E o que o capitalismo ele vai se diferenciar, e principalmente do socialismo, né, que são esses dois sistemas econômicos que a gente vai observar. Ele vai ser baseado no acúmulo de capital, tá bom? Então, aqui o capital é o lucro, é o dinheiro que as empresas vão ter. Por exemplo, se você for abrir uma empresa aqui no Brasil, você vai visar o lucro, certo? Então, esse é o sistema econômico em que você vai estar baseado. Eu não vou abrir uma empresa pensando em não lucrar, eu vou querer vender, eu vou querer comercializar e vou querer ganhar dinheiro e crescer economicamente. Então, isso é o capitalismo. Aí nós temos aqui também a proteção da propriedade, e essas duas principais características, gente, que a gente está vendo aqui, elas vão se diferenciar do socialismo, né? Que a gente não tem aí essa proteção da propriedade privada, né? Que é uma forte característica do capitalismo, e do socialismo já não é, que a gente vai ver mais à frente. E em razão da sua importância histórica, né, da sua influência social, ela vai além aqui da esfera econômica, né? Ela vai além aqui do que a gente viu desse capital, né? Desse lucro, influenciando diversos campos da sociedade, tá bom? Então, aqui, isso vai influenciar no campo ambiental, no campo da sociedade de uma forma geral, e não apenas no campo ali da economia, certo? E aí nós temos que, ao longo dos séculos, esse sistema, né, o capitalismo, ele acabou se sobrepondo, se destacando com relação a outros sistemas econômicos. E isso fez, né, com que outros países, ao longo dos séculos, eles acabassem adotando também, porque foi interessante, né, as características ali, a propriedade privada, a geração do capital, né, do lucro para as empresas. Então, isso acabou sendo aderido por outros países, né? Então, ele se sobrepôs também a outros sistemas econômicos no qual esses outros países tinham. E isso virou o quê? Hegemônico, né? Onde muitos países passaram ali a adotar, né? E não mais sistemas heterogêneos, né? Mais definidos, mais sistemas econômicos, predominando em quase todos os países do mundo. Por isso que a gente fala aqui, olha, em sistema hegemônico, tá bom? Então, onde muitos países acabaram adotando por conta do que estava sendo pregado, do que estava sendo colocado nesse sistema econômico, certo? Então, após o feudalismo, a gente observa essas características do capitalismo, e o capitalismo começa a se sobrepor aí com relação a outros países, né, tornando o mundo mais hegemônico com esse sistema econômico. E aí nós temos as fases do capitalismo, né? Então nós temos diversas fases, e essas fases elas foram delimitadas. Inicialmente nós vamos observar o capitalismo comercial. Lembra que a gente falou lá no final do feudalismo? Eu falei sobre algumas razões para as crises do feudalismo, e uma delas eram as trocas comerciais com quem? Com outros países, de outros continentes. E aí o que a gente observa? As grandes navegações, né? Então é basicamente essa primeira fase que eu vou observar nesse capitalismo comercial, que são essas trocas comerciais que a gente vai observar nessas rotas, nessas grandes navegações, durante os séculos XV e século XVI. Nesse mapa a gente começa a entender um pouco isso, né? Então a gente tem aí principalmente os europeus, né, saindo ali do continente, indo em busca de novas terras, indo em busca de explorar essas novas terras, né, no continente americano, no continente africano, e depois indo aí aos outros continentes. E aí a gente observa a rota desses
navegadores, né, ao longo de todos os países, de todos os continentes, né? As primeiras viagens que foram realizadas saindo da Europa aí para o continente africano, as viagens, as grandes navegações de Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, né, aqui para o Brasil, ou para o continente americano, né? Então, todas essas rotas a gente passa a observar e nisso nós vamos ter essas trocas comerciais. E aí a gente tem o capitalismo comercial. E as características desse capitalismo nós temos a expansão marítima, né? Até então eram continentes, países até então desconhecidos. Então a gente vai observar essa expansão marítimas com essas grandes navegações, né, que foram iniciadas aí no final do século XV ao longo do século XVI. E isso vai permitir esse contato, né, desses povos com os povos que estavam ali, os povos originários, né, de cada um dos continentes, de cada um desses lugares, né. Então isso permitiu aqui esse contato dos europeus, certo? Com outros territórios, né, que até então eles desconheciam, né, e nos livros a gente coloca ali como povos que foram descobertos, terras descobertas, mas essas terras elas eram, né, desconhecidas por essas pessoas, principalmente pelos europeus, né, os espanhóis, portugueses, no período dessas grandes navegações, tá bom? Então eram territórios, povos desconhecidos, culturas desconhecidas, né? E aí nós temos também, dentro desse capitalismo comercial, nós vamos observar que isso favoreceu, né, o enriquecimento dos comerciantes, principalmente para quem? Para a Europa, né? Porque eram eles que estavam ali navegando essa expansão marítima, conhecendo ali outros continentes, né? E isso vai favorecer o enriquecimento desses comerciantes, esse acúmulo de capital, de lucro, onde? Na Europa, gente. Vai ser lá na Europa. Por quê? São eles que estão indo ali, né? Desbravar, buscar, conhecer. Só que eles também vão levar aí por meio do escambo, entre outros tipos de trocas comerciais, eles vão levar as riquezas que eles estavam ali explorando para os seus países, né? E isso serviu aí já no finalzinho, né, para financiar o que nós chamamos de Revolução Industrial, né? Já ao final do século XVI, final do século XVII, onde a gente vai observar também o capitalismo industrial. Aí temos também, ainda no capitalismo comercial, essas extensas áreas do mundo, né, que foram ali, digamos que conquistadas, né, pelos europeus, nessa fase inicial dessa expansão do capitalismo. E aí nós vamos observar, logo após século XV, final do século XV, XVI, XVII, aí nós temos o século XVIII. O que vai marcar esse século XVIII? O que vocês lembram aí quando a gente fala em século XVIII? Então, a gente tem ali final do século XV, XVI, nós temos as grandes navegações, né, essa expansão marítima. E aí, século XVIII, gente, nós temos a Revolução Industrial, tá bom? Ou a Revolução das Máquinas, né, como muitos falam também. E isso a gente precisa também pontuar que, para a gente não esquecer e entender dentro da geografia, né, todo esse sistema capitalista, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, as fases do capitalismo, a gente precisa ter esse entendimento para a gente ter essa noção de geopolítica, ter essa noção de divisão dos países, né, dos territórios que foram definidos com o final de cada uma dessas guerras, desses conflitos, e por isso que a gente também vai estudar um pouco de história dentro da geografia, certo? E aí, final do século XVIII, nós temos a Revolução Industrial ocorrendo onde? Ali na Inglaterra, né? E isso vai marcar essa nova fase do capitalismo, que antes era ali comercial, né, fazendo trocas não, né? A gente pode até colocar que eles estavam fazendo furtos, né, gente? Eles estavam tirando as riquezas de outros continentes e enriquecendo ali os seus países, né? E aí nós temos o surgimento do capitalismo industrial, marcando essa nova fase desse capitalismo, né? E aí algumas invenções, né? O surgimento ali da máquina a vapor, que vai marcar
o século XVIII, né, movida também aqui a carvão mineral, certo? Aqui também o tear mecânico, olha, que até então, antes das indústrias, o trabalho, né, a atividade do homem era aquela atividade mais manual, que nós chamamos ali de artesanato, né? E aí surge esse tear mecânico, essas máquinas a vapor, e isso vai revolucionar principalmente aqui, olha, a produção de tecidos, que é a produção têxtil, ou de roupas, de tecidos, de uma forma geral, né, a indústria têxtil, né? Então, isso daí são fatores fortíssimos, onde nós vamos observar essa nova fase do capitalismo, né, que vai ser chamado de capitalismo industrial, certo? E aí nós temos, dentro do capitalismo industrial, algumas características que nós vamos observar. A utilização da mão de obra assalariada, né, que até então a gente tinha ali uma mão de obra escrava, no final do século XV, XVI, na expansão marítima, né, no capitalismo comercial, e aí a gente tem essa divisão internacional do trabalho, né? Nessa divisão internacional do trabalho também a gente vai observar a questão de quem é que vai fornecer matéria-prima, fornecer as máquinas, quem é que vai ter ali as indústrias, e isso acaba definindo também, no cenário econômico mundial, os países mais desenvolvidos, né? Que eram os países que detinham ali essa revolução industrial, digamos que na mão, né? E aí esses países passaram a se desenvolver mais. E também do número de fábricas, além do crescimento urbano, que a gente vai observar com essa industrialização. O que é esse crescimento urbano, né? Essa urbanização? A população do meio rural, ela tende a migrar, né? Ocorrendo ali o êxodo rural também nesse período. Aí a gente vai observar o processo de urbanização, né, nas grandes cidades, nessas cidades que estavam ali, nesses países que estavam se industrializando, e entender também esses fluxos migratórios que ocorreram durante esse período. E o lucro ali não estava mais baseado, né, ali o capital, o lucro que a gente viu no comércio, mas sim onde? Na produção industrial, que é ali essa nova fase, né, da Revolução Industrial. Então, a gente tem essa utilização da mão de obra assalariada, a gente vai ter essa divisão internacional do trabalho, né, essa DIT, e aí a gente observa diversas outras características durante essa fase. E, inclusive, a gente tem aí o filme, né, do Charlie Chaplin, mostrando basicamente para a gente o funcionamento desse novo sistema econômico e também dessa fase do capitalismo, né? Então, vamos assistir. Muito bem, então a gente assistiu aí um pequeno trecho dessa animação, né, do Charlie Chaplin, que vocês também podem assistir depois, e é uma crítica, né, a esse sistema econômico, a essa nova fase desse sistema, dessa revolução industrial, né, onde a gente tem ali as condições de trabalho desses trabalhadores que estavam ali nas fábricas, quanto aos salários, entre outras condições que não eram boas condições, né. E aí nós temos, em seguida, o capitalismo financeiro ou monopolista, né? Então, esse capitalismo monopolista, né, era o que detinha, né? Então, aqui o que vai deter essa fase do capitalismo, né? Apenas um único detentor, né? E aí a gente vai observar isso já no final do século XIX, do século XX, onde a gente já tem ali a industrialização acontecendo na Europa e a fase de expansão da Revolução Industrial, né, indo para outros países. E aí, consequentemente, o que a gente observa? Né, uma mudança também no campo financeiro, nas instituições, durante esses 2 séculos, né, que ocorreram em detrimento ali de toda a Revolução Industrial,
após o capitalismo comercial, né, surgindo no capitalismo industrial. E aí a gente vai observar a integração aqui entre o capital industrial e o capital bancário, né? Então a gente vai ter ali um monopólio. E isso vai se consolidar após aí a Primeira Guerra Mundial, né, que ocorreu ali nos anos de 1914, 1915, 16, 17 até 1918. E quando essas empresas associadas, né, a essas instituições financeiras, elas verificaram ali uma brecha, né, para crescer, e elas acabaram aumentando a sua influência com relação a essa fase da Revolução Industrial ou do capitalismo industrial, né? E aí nós temos também que as bases tecnológicas, né, dessa nova fase, elas foram também um motor dessa explosão. Então a gente já passa a observar a expansão dessas indústrias, né, como eu coloquei para vocês. Então nós temos aí a hidroeletricidade, né, que são aqui essas bases tecnológicas como a hidroeletricidade, que até então a gente tinha o quê? Máquinas a vapor, né? Então a gente já vai ter a hidroeletricidade, aqui o petróleo. Nós temos também um outro marco durante esse período, né, que é a segunda revolução industrial, né, nesse processo de expansão dessas indústrias, marcando essa nova fase da revolução industrial e, consequentemente, surgindo o que nós denominamos de capitalismo financeiro, né, com essas novas instituições financeiras e também monopolizando o comércio, tá bom? E a concorrência favoreceu aí a junção de empresas, né? Então, aqui é que a gente vai observar o monopólio ou oligopólio, tá bom? Então, o surgimento, a concorrência, né, de várias indústrias, então eles vão acabar estipulando ali o valor de mercado daquelas mercadorias, né? Olha, eu vou vender, por exemplo, carros, e o carro vai ser X valor. Então, eu vou ter ali esse monopólio, né, desse sistema econômico, certo? Então, é apenas aí um exemplo para a gente compreender, né, essa nova fase do capitalismo, certo? E aí nós temos, em seguida, nós verificamos aí a hidroeletricidade, o petróleo como fontes de energia, né, nessa fase do capitalismo, nessa segunda fase da Revolução Industrial. E aí a gente passa a observar o capitalismo informacional, né? A gente já tem ali uma mudança no mundo, né? A gente vai ter o quê? O avanço da globalização, né? Então, quando a gente ouvir falar em capitalismo informacional, se eu tenho ali globalização, então a gente já sabe que é essa fase, né? Então, ele teve início na segunda metade do século XX, aqui já do século XXI, e vai ser marcado justamente pelo avanço dessa globalização, né? Então, essa integração das economias mundiais, né? Com o capitalismo detendo ali sobre todos os países, né? Essa homogeneização que a gente observou lá no início. E aí isso vai trazer a globalização, essa integração, o surgimento de novas tecnologias, aqui como os computadores, os telefones digitais, né? A inteligência artificial também, que a gente verifica bastante, a questão da robótica, da internet. Então, tudo isso vai trazer o quê? Uma nova fase, uma nova etapa, uma nova era para o capitalismo, né? Com mais informações, com todos os países ali conectados, né? Se conectando uns com os outros, nessa fase da globalização. E no campo social, a gente vai destacar aí o aumento dos fluxos de informações via internet, né? Que vai marcar aí essa globalização, né? Então, hoje a gente tem aí diversas informações, né? Se a gente pegar ali o celular, 5 minutos, a gente tem ali um monte de informação, né? E é claro também que a gente tem que procurar uma informação, a veracidade dessa informação, para a gente não cair em fake news também, tá, gente? Aí nós temos também aqui, olha, a dependência tecnológica, né? As quais elas vão ser intensificadas pelo uso de quê? Das redes sociais, né? E que permite aí essas informações, elas cheguem rapidamente para a gente, né?
Além disso, gente, de toda essa informação que vai chegar para a gente, esse mundo mais integrado, mais globalizado, onde a gente passa a estar mais conectado, inclusive eu que estou aqui conectada juntamente com vocês, né? Isso também faz parte dessa globalização, dessa fase, dessa mudança em que o mundo passou e que com essa tecnologia isso acaba nos auxiliando, né? Então eu posso estar aqui ministrando aula para vocês, certo? Mas além disso, né, a gente tem aí diversos pontos positivos que a gente poderia colocar, mas a globalização, essas fases do capitalismo, elas acabaram trazendo também algumas consequências que inclusive a gente observou lá no feudalismo, quando a gente falou da fome, aí nós temos o capitalismo e as suas consequências, né? O consumismo, a fome, a desigualdade social, o desperdício, que a gente pode observar aí na imagem, né? E aí nós temos, eu pontuei para vocês algumas questões sobre as consequências. Aí a gente tem a divergência entre capital e trabalho, né? Às vezes você trabalha muito e não ganha por aquilo, né? Não recebe ali o que você deveria receber. Então, a gente ainda fala muito sobre a questão da exploração do trabalhador, né? Como a gente observa aí na imagem, a moça cansada provavelmente levou o trabalho para casa, né? Aqui a gente também tem o consumismo exagerado, né? Hoje o mundo está cheio de propagandas e a gente quer comprar, comprar e comprar, né? Consequentemente, a gente produz mais, né? E isso vai trazer o quê? Problemas ambientais e observamos também as desigualdades sociais, né? Então, são alguns do que a gente poderia elencar aí para falar para vocês, né? E também, se a gente fosse parar para falar sobre os problemas do capitalismo, da globalização, da desigualdade social, nós ficaríamos aqui horas falando e discutindo sobre isso. Vamos agora para o socialismo, né? Aí nós temos os fundadores do socialismo, né? A gente tem ali, viu, todo o capitalismo, agora a gente vai falar como se fosse tudo ao contrário, né? Que seria as características do socialismo, que ele vai pregar ali contra o capitalismo, né? Então a gente tem Karl Marx, Friedrich Engels, e aí nós temos os fundadores desse socialismo científico, né? Aí aqui a gente já vai ter lá, a gente tinha o quê? Propriedade privada. Aqui a gente tem essa propriedade coletiva, né, dos meios de produção, as empresas pertencendo ao Estado, né, que são as empresas estatais. Então a gente vai ter aqui um Estado centralizador. Nós vamos ter a eliminação da divisão de classes, né? A gente não vai ter ali classe alta, classe baixa, classe média, burguesia, ou seja lá como a gente possa colocar. Isso não existiria no socialismo, né? E aqui nós teríamos, né, na teoria, uma sociedade mais justa e igualitária. E aí nós temos a Revolução Russa, de 1917, né? Que ela foi dirigida aí por Vladimir Lenin, contra o regime do czar Nicolau II. Então, ele vai abolir a propriedade privada, né, estatal, sobre a economia, e isso a gente vai ter ali aquelas características que a gente observou dentro do socialismo. Aí nós vamos ter um conselho composto por camponeses, composto por operários, né, todas as classes, elas vão ali, digamos que, andar junto com o governo, né, com o sistema econômico. E aí, em 1922, a gente tem ali a União das Repúblicas Socialistas da URSS, né, que foi um outro marco também para essa Revolução Russa. E dentro desse governo comunista da União Soviética, o que a gente vai observar? Uma economia rígida, planificada. A prioridade, a gente tem ali as atividades da siderurgia, equipamentos industriais, né, fabricando também máquinas para atividades agrícolas. O setor agrícola, durante esse período, ele acabou ficando abandonado. E aí, o que a gente vai ter? Crise do abastecimento de alimentos, né? Porque ele acabou deixando ali de lado essa importante fase do comércio, né? Aí, do cultivo, da agricultura, do sistema primário da economia, certo? Agora a gente vai assistir um vídeo aí mostrando um pouco desse final da União Soviética. Após ter sido ocupada e dividida em várias zonas de influência com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, a Alemanha transformou-se em um dos principais cenários da disputa político-ideológica da Guerra Fria e foi separada em República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, alinhada com o Bloco Socialista, e República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental,
pertencente ao bloco capitalista. Cada nação relacionava-se com uma organização militar relativa a um desses blocos políticos. Dessa forma, a Alemanha Ocidental fazia parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a Alemanha Oriental integrava o Pacto de Varsóvia. A capital das duas Alemanhas era a cidade de Berlim, que também havia sido dividida em zonas de influência. Berlim Ocidental era a capital da Alemanha Ocidental e Berlim Oriental era a capital da Alemanha Oriental. Por causa do desenvolvimento econômico inferior à economia da Alemanha Ocidental, parte da população de Berlim Oriental, insatisfeita com a forma de governo imposto pela União Soviética, começou a fugir para Berlim Ocidental. Para manter o controle sobre a população, foi ordenado pelo presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev, a construção do muro na madrugada do dia 13 de agosto de 1961, e foi imposta pesada vigilância para impedir a fuga das pessoas. Muito bem, então nós vimos aí no vídeo, né, até a questão da divisão com o Muro de Berlim, né, entre capitalismo e socialismo. E aí nós temos o final da Guerra Fria, nós falamos sobre os dois sistemas, né, a gente tem aí reformas que vão acontecer na União Soviética, né, que são duas políticas, que é a Glasnost e a Perestroika, né, uma de transparência e uma para tentar reestruturar a economia ali da ex-União Soviética, né, através de Mikhail Gorbachev. E aí nós temos em 1989 o marco, que vai ser a queda do Muro de Berlim, né, que foi esse símbolo que marcou o mundo como se fosse ali o fim do bloco socialista, né, e tornando o mundo cada vez mais ali homogêneo com o capitalismo. E aí nós temos a dissolução da União Soviética, né, em 1991, o fim oficial da Guerra Fria, né, e essa desintegração da União Soviética. E aí o que a gente observa após? A criação da CEI, que são a Comunidade de Estados Independentes, né, que a gente observa aí no mapinha. E aí a gente tem, né, a ex-União Soviética, que é hoje a Rússia, né, e a divisão aí desses países, certo? Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.